Transformadora. Redenção, uma visão transformadora. Nós temos aí 45 minutos, no máximo 50 minutos para trabalharmos esse assunto hoje. Vamos lembrar, nós estamos falando aqui sobre cosmovisão, que é a visão de mundo, como é que o cristão enxerga o mundo, e já vimos que verdade existe, ela é absoluta, e essa verdade que é absoluta, ela se encontra exclusivamente nas Escrituras Sagradas. E na visão cristã existem três pressupostos. Quais são? Criação, queda e redenção. Criação, queda e redenção. Nós já trabalhamos com a ideia da criação, quando vimos lá que Deus existe e que governa toda a sua criação de maneira perfeita, que o Criador deu autoridade ao homem para representá-lo aqui nessa terra e dominar sobre toda a sua obra, com o objetivo de levar toda a criação a glorificar a Deus. Muito bem, mas chegou a queda, o homem caiu. O registro disso está lá em Gênesis capítulo 3. Nesse sentido, então, o homem pecou, desobedeceu a Deus. Quando ele foi tentado pelo diabo, ele caiu em pecado e saiu da presença de Deus. Desde então, todo homem nasce pecador e é inclinado à desobediência. Essa é a inclinação natural do ser humano, desobediência. O pecado, então, atingiu o centro da alma humana, o coração. Mente, vontade e emoções sofreram alterações para pior, obviamente. O homem passou a ser, a partir da queda, quando Adão e Eva desobedecem a Deus, a partir daí o homem passou a ser o centro de tudo, deixando Deus de lado, deixando de adorar a Deus e passando a adorar a si mesmo. Ele tornou-se o centro de todas as coisas. E a Bíblia alerta em relação a essa questão o seguinte: 1 Coríntios 10:31 diz: quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, façam isso para a glória de Deus. Façam isso para a glória de Deus. A ideia é resgatar o homem do seu estado de queda. E aí nós entramos então no assunto de hoje: redenção, uma visão que transforma. Uma visão transformadora. Afinal de contas, nós estamos falando sobre visão, sobre cosmovisão, como se enxerga o mundo, como enxergamos aquilo que está à nossa volta em nós mesmos. E redenção traz uma visão diferente daquilo que se tinha até então enquanto pessoas caídas. Muito bem, nós abrimos lá em Salmo 78 agora há pouco. Eu peço que você volte lá, porque esse é o texto básico para nós nessa manhã, o Salmo 78. Eu mandei ontem no grupo, óbvio, muito tarde, eu entendo isso, não sei se todos viram o recado, mas eu sugeri que fosse feita essa leitura do Salmo 78. São vários versículos, exatamente 72 versículos, uma poesia de Asaf, onde é narrado, onde é colocada as ações de Deus e a reação humana, né? Então é mostrado no Salmo 78 esse padrão, queda e redenção o tempo todo. O homem caído e Deus redimindo, o homem caído e Deus redimindo. Nós não vamos ler o Salmo todo, evidentemente por causa do tempo, mas eu queria que você deixasse a sua Bíblia aberta aí nesse Salmo, nesse capítulo do livro de Salmos. Muito bem, vamos pensar aqui inicialmente o seguinte: redenção. Talvez você já tenha ouvido milhares de vezes essa expressão, mas você não consegue talvez defini-la ou saber exatamente aquilo que ela significa. O que é redenção? Bom, num dicionário qualquer que nós procuremos, a definição vai ser essa. Redenção tem a ver com, essa definição nos ajuda a compreender melhor aquilo que Deus está fazendo. Aquilo que Deus está fazendo. O que significa redenção? Veja: libertação, reabilitação, reparo, salvação. Olha que coisa interessante. Então, redenção tem a ver necessariamente com uma situação ruim que é corrigida. Algo que estava estragado e que foi arrumado. Então, redenção é esse processo de corrigir algo que estava errado. Muito bem. É o ato de adquirir de novo, de resgatar, de tirar do poder alheio, de tirar do cativeiro. Essa é a ideia de redenção,
No cristianismo, a crença da redenção tem a ver com a libertação do homem através do sacrifício de Jesus Cristo ali na cruz. Será que estamos conseguindo entender melhor então a ideia de redenção? Veja, é o fato de alguém tirar uma outra pessoa de uma situação extremamente ruim e reabilitá-la, consertá-la, libertá-la, salvá-la de algo que era extremamente prejudicial para ela. Quais são os 3 elementos que estão presentes na cosmovisão bíblica? Primeiro, criação, depois queda e por último, redenção. Então a ideia é que Deus, redimindo pessoas, está tirando essas pessoas de um estado absolutamente deplorável. Muito bem, a pergunta então é o seguinte: qual é a justificativa para Deus redimir os homens? O que é que justifica isso? Qual é a razão divina para Deus libertar pessoas, resgatar pessoas? Bom, a ideia é o seguinte: Deus redime os crentes, ou seja, os salva, transforma essas pessoas, reabilita essas pessoas, para por meio dessas pessoas reestruturar toda a criação. Será que está ficando claro? Por que é que Deus salva pessoas? Por que é que Deus redime pessoas? Por que é que Deus, aqui entre aspas, evidentemente, porque eu estou possivelmente diminuindo a ação de Deus com essa expressão que eu vou usar, mas por que é que Deus tem essa ideia de redimir pessoas? Porque toda a criação caiu, e o meio através do qual essa criação toda será restaurada é através da redenção, ou através de pessoas que serão reabilitadas, serão reestruturadas, para que por meio dessas pessoas toda a criação, toda ela seja consertada. Olha que coisa interessante, né? Então vejamos, essa reabilitação começa exatamente a partir dos filhos de Deus e atinge toda a sociedade, através dos filhos de Deus. Eu vou pontuar de novo algo aqui, que eu já tenho dito muitas vezes, que é o seguinte: nem todas as pessoas são filhos de Deus. É muito comum nós ouvirmos isso: todo mundo é filho de Deus. Não é. Abra comigo lá em João, esse é um texto clássico a respeito disso. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. João 1, 12. Vejamos o que há neste versículo. João 1, 12. Temos lá o seguinte: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Grife isso: serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então quem são os filhos de Deus? Exclusivamente aqueles que creem. Quem não crê não é filho. Bom, muito bem. Então nós voltamos ao nosso assunto aqui. Essa reestruturação da criação, esse rearranjo, esse consertar de tudo aquilo que existe, que foi criado perfeito inicialmente, que depois se tornou imperfeito, toda a criação, toda ela é restaurada a partir dos filhos de Deus, daqueles que creem em Jesus. São aqueles que são redimidos, são libertos, são reabilitados, são os crentes que passam a iluminar e a nutrir toda a sociedade com a realidade do reino de Deus. Então o que é que a igreja faz? Ela prega o reino de Deus, ela anuncia o reino, e à medida que anuncia o reino, ela está produzindo uma restauração em toda a criação, em tudo aquilo que Deus fez, e que por causa da queda, tudo foi estragado, tudo foi prejudicado. Então são os crentes que levam a redenção ao mundo caído. É preciso que você se lembre disso e não se esqueça. Quando Adão e Eva caem, quando eles pecam e caem, não é apenas Adão e Eva que caem. Toda a natureza, tudo aquilo que Deus criou caiu junto. Tudo foi prejudicado por causa da ação humana. E por meio do homem, Deus vai restaurar toda essa criação também. Então eu digo mais aqui ainda: as ações dos crentes inserem luz nas trevas. Nós vivemos
no mundo que a Bíblia chama de mundo o quê? Tenebroso. Lembram-se disso? Paulo utilizando essa expressão lá na carta que ele escreve à igreja de Éfeso. Ele diz: nós vivemos num mundo tenebroso. E o que é um mundo tenebroso? A expressão tenebroso tem a ver com coberto de trevas, um mundo escuro. Nós vivemos num mundo assim, escuro, do ponto de vista moral, do ponto de vista ético, do ponto de vista dos valores e princípios. Muito bem, as ações, também guarde bem isso, são as ações, muito mais do que as palavras. As ações dos crentes inserem luz nas trevas, é exatamente o ambiente onde se encontram os homens aqui, permitindo que relacionamentos, que política, que economia, que as artes, que as comunicações, etc, tudo isso que tem a ver com a sociedade, com os seres humanos, tudo isso, em certa medida, seja restaurado. Tudo isso retome as suas origens, que inicialmente tinham como característica maior a perfeição. Deus criou tudo de novo, Deus criou tudo perfeito, mas com a queda, tudo se tornou imperfeito, absolutamente limitado, prejudicado. A ação de Deus, portanto, em redimir pessoas tem esse objetivo: restaurar a sua criação. Restaurar a sua criação. Então, eu queria fazer uma pausa aqui. É muito comum nós pensarmos assim: Deus é um Deus de amor, de fato Ele é um Deus justo, sim, santo, e Ele salva pessoas para levar essas pessoas para o céu. É verdade, tudo isso é verdade. Mas há uma razão atrás da ação salvadora de Deus: é restaurar a sua criação, restaurar tudo que foi criado e que caiu, agora Ele restaura. Então, dentro da cosmovisão bíblica, nós temos esse padrão, meus irmãos. O universo ele foi criado por Deus em estado de perfeição. O pecado entrou e desfigurou tudo, alterou de maneira negativa todo o projeto inicial de Deus e tornou a criação completamente feia. Algo que era lindo se tornou feio, algo que era belo se tornou absolutamente horrível. O mundo então passou a ser governado pela mentira. Eu queria que você fosse lá em 2 Tessalonicenses. Isso eu entendo, meus irmãos, principalmente nos dias que estamos vivendo, nessa geração atual, que esse ponto precisa ser enfatizado talvez mais do que temos feito. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 9 e 10. 2 Tessalonicenses, versos 9 e 10, diz assim: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios da mentira, é o que o texto está dizendo, e com todo engano, mentira de novo aí, de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Olhe para mim mais uma vez: o diabo é o pai da mentira, a Bíblia Sagrada diz isso. E o diabo é o príncipe desse mundo. Eu disse isso semana passada, enfatizo de novo. Nós vivemos num mundo onde a principal referência é a mentira. Não existe nada mais, nada maior do que esse sinal, do que essa referência, do que esse norte na vida das pessoas, no mundo em que nós vivemos. Mentira é o que conduz as pessoas, é o que conduz, via de regra, tá certo? A mentira, a falsidade, a hipocrisia, é isso que caracteriza este mundo, e é preciso que nós compreendamos, e aí é uma pausa apenas, uma pequeniníssima pausa, é preciso que nós compreendamos o mundo que nós estamos vivendo hoje, o mundo globalista, onde o globalismo, que é diferente da globalização, são dois conceitos bastante distintos, onde o globalismo tem se inserido de forma violenta através da mídia.
trazendo a ideia, por exemplo, de que todas as coisas precisam ser conduzidas por uma liderança só. Se você prestar atenção, é nessa direção que o mundo está caminhando hoje. Mas lembre-se, nós vivemos num mundo onde a mentira impera. E muito do que se diz, muito do que se afirma, hoje, não vou entrar nas questões aqui extremamente polêmicas, eu sei que são, mas muito do que se afirma hoje em várias áreas humanas é mentira. Mentira. E é preciso que nós nos firmemos na verdade, que é as Escrituras Sagradas. Muito bem, dito isso, eu continuo aqui. Os homens, a partir da criação e depois na queda, os homens inclinados ao pecado manifestam naturalmente as suas preferências e satisfações. Melhor aqui, eles manifestam naturalmente as suas preferências em satisfazer a própria carne, apresentando o tempo todo justificativas falsas para seus atos, palavras e pensamentos errados. Não é assim que nós vivemos hoje? O tempo todo as pessoas justificando os seus erros com mentiras. Com mentiras. Bom, na cosmovisão bíblica, esse é o mundo que nós vivemos. Na cosmovisão bíblica nós temos a redenção de novo. O coração humano é redimido, restaurado por uma iniciativa do Criador. Homens têm sido alvos dessa ação redentora ao longo de toda a história humana. Enxergar a redenção de Jesus Cristo, meus irmãos, é enxergar a possibilidade de um mundo restaurado. Então, quando você enxerga como Deus enxerga, quando os seus olhos enxergam o mundo do jeito que Deus enxerga o mundo, você passa a olhar para esse mundo com a possibilidade de vê-lo restaurado, arrumado. Você olha para a sua família, você que é crente em Jesus Cristo, você olha para a sua família e pensa, puxa, a minha família pode ser melhor, a partir da ação de Deus e da minha influência aqui dentro. A gente vai ver um pouco mais disso daqui a pouco, tá certo? Então, se você vê Deus agindo de maneira a restaurar pessoas, isso significa dizer que a restauração é uma possibilidade para qualquer pessoa, para qualquer grupo, para qualquer comunidade, para qualquer país, para qualquer família. A restauração, a reabilitação é uma possibilidade real, constante, sistemática, diária, para qualquer pessoa, em qualquer parte desse planeta. Está claro isso, meus irmãos? Quando não se tem a visão restauradora da redenção de Deus, essa visão de reabilitação do mundo, é sempre por outros meios, de outras formas. Você vai encontrar sugestões de melhora da sociedade através da política, através da economia, através da sociologia, através da psicologia. Entretanto, todas essas áreas, elas vão fazer afirmações que não são verdadeiras, porque elas não estão linkadas à verdade das Escrituras Sagradas. Ainda que haja, e nós precisamos admitir, ainda que haja boa intenção quando essas sugestões aparecem, mas apenas existem boas intenções, nada além disso. Verdade não há. A verdade está nas Escrituras Sagradas. E uma restauração verdadeira e definitiva existe apenas a partir da palavra de Deus, a partir das Escrituras Sagradas. Muito bem. Dentro da lição que nós temos hoje aqui, nós temos 3 pontos que precisamos trabalhar. O primeiro deles é esse: o processo redentivo acontece dentro da história. Quando eu coloco esse título, fica claro para os irmãos? Eu vou repetir: o processo redentivo acontece dentro da história, ou seja, ao longo da história, Deus vai atuando de maneira a redimir a sua o quê? A sua criação. Então Deus está redimindo, Deus está restaurando a sua criação. De maneira pontual? Não.
ao longo da história. Então faz tempo que Deus está fazendo isso. Faz tempo que Deus está restaurando toda a sua criação. Então é dito aqui o seguinte: os atos redentivos, ou seja, restauradores, ocorrem dentro dos eventos históricos. Veja, quem é o dono da história? É Deus. Ele é o Senhor da história. Eu digo aqui o seguinte: a história é resultado sempre da vontade de Deus. Sempre. Não existe nada na história que esteja fora do controle de Deus. Tudo está debaixo do controle dele. Então essa é a primeira coisa. A história é resultado da vontade de Deus. Tudo que acontece é vontade dele. Mais ainda dentro disso, todos os acontecimentos cumprem os propósitos divinos. Deus tem propósitos para permitir ou realizar determinado evento dentro da história. Sempre existem razões. Abre ali comigo Jeremias 51, por favor. Jeremias 51, profeta Jeremias, capítulo 51, já vou ler. Jeremias 51, versos 10 e 11, diz assim: o Senhor trouxe a nossa justiça à luz. Jeremias 51, 10 e 11. E anunciemos em Sião a obra do Senhor nosso Deus. Aguçai as flechas, preparai os escudos. O Senhor, agora observe aí, o Senhor despertou o espírito dos reis dos medos, porque o seu intento contra a Babilônia é para a destruir, pois esta é a vingança do Senhor, a vingança do seu tempo. Observe aí as expressões: o Senhor despertou o espírito dos reis, porque o seu intento contra a Babilônia é este. Deus é o dono da história. A história é resultado da vontade de Deus, e todos os acontecimentos cumprem os seus propósitos. Deus tinha propósito em fazer isso aqui, que é descrito aqui em Jeremias, e os seus propósitos são realizados. Outra coisa, qual é o objetivo da história? A história tem um objetivo redentivo. A história vem sendo construída ao longo de séculos, com o objetivo de Deus redimir toda a sua criação. Eu digo aqui o seguinte: a história da redenção tem início imediatamente após a queda. Quando é que houve a queda? Lá com Adão e Eva. A história começa exatamente aí, a história da redenção, quando Jesus Cristo entra em cena, ali em Gênesis 3,15. Lembram-se lá do descendente? O descendente que esmagaria a cabeça da serpente, está lá em Gênesis 3,15, ali é chamado de proto-evangelho, a primeira vez na Bíblia que se fala a respeito de salvação, Gênesis 3,15, ali, quando Adão e Eva caem, ali começa a história da redenção, e nós estamos vivendo essa história até hoje. Quando é que vai terminar essa história? Quando Jesus Cristo voltar. Muito bem. A partir da queda, Deus passa a dirigir a história, revelando o tempo todo o seu propósito de restaurar a sua criação, de redimi-la. No Salmo 78, que é o nosso texto de hoje, se você puder voltar lá, Salmo 78, nós temos essa estrutura aqui, que eu disse em algum momento aqui da nossa escola dominical, e agora enfatizo novamente. Este Salmo segue essa estrutura, esse padrão, queda, redenção. E eu vou dar alguns exemplos aqui. Se você estiver no Salmo 78, me acompanhe. Versículo 9. Os filhos de Efraim, embora armados de arco, bateram retirada no dia do combate. Não guardaram a aliança de Deus, não quiseram andar na sua lei, esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes mostrara. Estamos mostrando aí as características do homem caído. Agora veja o verso 12 em diante. Prodígios fez na presença de seus pais, na terra do Egito, no campo de Zoan. Dividiu o mar e fez-o seguir, aprumou as águas como num dique, guiou-os de dia com uma nuvem, durante a noite com o clarão do fogo. No deserto fechou rochas e lhes deu a beber abundantemente como de abismos. Da pedra fez brotar torrentes, fez manar água como rios. Pare aí um instantinho. Nós temos aí a redenção. O homem caído e Deus restaurando. O homem caído e Deus restaurando. Versículo 17. Mas ainda assim
prosseguiram em pecar contra ele, se rebelaram no deserto contra o Altíssimo. Isso vai até o versículo 19, a queda novamente o homem caído. Versículo 20, com efeito feriu ele a rocha, e dela manaram águas, transbordaram caudais. Pode ele dar-nos pão também, ou fornecer carne para o seu povo? Ouvindo isso, o Senhor ficou indignado, acendeu-se fogo contra Jacó, e também se levantou o seu furor contra Israel, porque não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Nada obstante, veja, ordenou as alturas e abriu as portas do céu, fez chover maná sobre eles, para alimentá-los e lhe dar cereal do céu. Comeu cada qual o pão dos anjos, enviou-lhes ele comida a fartar. Vamos parar por aqui. E aí eu quero dizer a você o seguinte: dos versos 30 a 37 você tem a queda, do 38 a 55 redenção, do 56 ao 64 queda novamente, e do 65 ao 72 redenção de novo. Nesse salmo, olhe para mim um instantinho, você tem essa estrutura muito clara de queda e redenção, o homem pecando e Deus perdoando, restaurando, fazendo de novo. O tempo todo Deus faz isso ao longo da história. O tempo todo Deus faz isso ao longo da história. É só você olhar para a sua história, e talvez olhar para a história da sua família. Quedas constantes, sistemáticas. Você cai, eu caio, caímos, mas Deus vai logo depois e redime, restaura, conserta. Não é assim que Deus faz o tempo todo? Esse é o processo, queda, redenção, queda, redenção. O tempo todo Deus trabalha assim. Continuando, o centro da história. Quem é o centro da história? O centro da história é Jesus Cristo. A história é centrada em Deus por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o ponto alto de toda a história humana. Jesus Cristo não é apenas o personagem central das Escrituras Sagradas. Jesus Cristo é o personagem central de toda a história. Agora, pare um pouquinho. É evidente que o que nós estamos dizendo aqui é uma visão bíblica. São só os cristãos que enxergam assim, tá bom? São só os filhos de Deus que enxergam assim. Essa é a cosmovisão bíblica, o que eu estou colocando aqui, tá certo? Se você chegar para um muçulmano ou para um budista, que seja, para a gente ser bem explícito aqui na colocação, o budista vai dizer: imagina, Jesus Cristo é o centro da história. Ou para um muçulmano, de maneira nenhuma. Então essa é a visão bíblica, a visão cristã de mundo. É assim que nós enxergamos. Finalmente, qual é o fio condutor da história? O que é que liga a história? Porque você tem uma história, a história do mundo, a sua história, a história da sua família. A pergunta é: o que é que faz com que essa história tenha sentido? O que é que está no início, meio e fim? O que é que liga essa história? Bom, segundo a nossa visão cristã, especialmente a nossa visão cristã reformada, a partir do século XVI, portanto a partir da Reforma Protestante, a visão é essa: que Deus administra o seu relacionamento com tudo aquilo que Ele criou através de um pacto. Lembram-se do pacto? Quem se lembra aqui? Levanta a mão. Pacto. Nós já trabalhamos com esse assunto há algum tempo atrás. Então a compreensão que nós temos é que o que dá sentido a toda a história humana é o pacto que Deus fez com a sua criação, e de maneira especial com a sua criação maior, que foi o ser humano, com o homem. Muito bem, esse é o fio condutor, é isso que dá sentido. E é importante, eu não vou poder me alongar aqui por causa do nosso tempo, mas é importante que nós tenhamos em mente uma coisa aqui. Há vários pactos que Deus faz no Velho Testamento, e não são pactos novos. Deus esquece um pacto que fez e faz outro completamente diferente. Não, é a reafirmação sempre do pacto anterior, e com elementos que vão sendo agregados. Então você tem o primeiro pacto, surge um segundo, o primeiro está valendo, mas nesse segundo tem alguns elementos novos, o terceiro, o quarto e assim por diante, até chegar o último pacto, lá no Novo Testamento, que é através de Jesus Cristo. Quando Jesus diz, lembram-se da Santa Ceia,
que diz aquela frase, este sangue é o sangue da nova aliança, o sangue da nova aliança, do novo acordo. A ideia ali é do novo pacto, nova aliança. Aliança é pacto. Então, em Jesus Cristo, termina-se essa questão de pactos. O último pacto é feito por meio de Jesus. Mas lá no Velho Testamento, nós temos vários pactos que vão sendo renovados, mas eu destaco aqui dois que você precisa realmente guardar. Dois deles. Primeiro, o pacto da criação, e depois, logo a seguir, o pacto da redenção. Então repita comigo: pacto da criação, repita. Pacto da redenção. Muito bem, então nós temos esses dois pactos que você precisa guardar, tá bom? Lá no Velho Testamento. Qual foi o pacto da criação? É também chamado de pacto das obras. É quando há um compromisso de obediência a Deus diante de algumas ordens que Deus dá. Então qual é a questão aí? Esse pacto, ele ocorre antes da queda. Antes da queda. E ali então, Deus faz com que Adão assuma esse compromisso. Um compromisso de obediência. E Adão se compromete a isso. Eu serei obediente ao Senhor. E Adão, durante muito tempo, durante algum tempo, durante um tempo que nós não sabemos aqui, mas Adão permanece firme nesse pacto. Ele permanece obediente a Deus. Até que o diabo vem, tenta, e aí ele rompe o pacto. Ele quebra o pacto. Em vez de obedecer, ele desobedece. Ele quebra o pacto, ele quebra a sua parte. E aí então você tem um segundo pacto agora que Deus estabelece. O pacto da redenção, que é estabelecido logo a seguir. Com isso, Deus estaria sendo diante da incapacidade do homem em obedecer aquilo que ele estabelecia lá no pacto da criação. O homem agora não conseguia mais obedecer a Deus. Então Deus faz esse novo acordo, que é esse pacto da redenção. Deus faz um novo pacto. Esse pacto tem como base a atitude graciosa de Deus, indo ao encontro do homem para resgatá-lo e para restaurá-lo. Nesse pacto da redenção, Deus promete ir ao encontro desse homem, para reabilitá-lo, para fazê-lo novamente alguém como ele era antes, lá no Éden. Então há um compromisso da parte de Deus de fazer isso, de reabilitar, de restaurar, de reconstruir. Muito bem, então esse é o nosso primeiro ponto aqui. O processo redentivo ocorre ao longo da história, ao longo de eventos históricos. E essa ação redentora de Deus começa quando Adão cai, quando a queda acontece, e ao longo da história isso vai ocorrendo. Tudo bem? Fechou? Ótimo. E o papel de Jesus Cristo na redenção? O que Jesus Cristo tem a ver com isso? Rapidamente aqui. O papel de Jesus Cristo na história da redenção vai além de garantir o perdão dos pecados e a vida eterna no céu, por meio da sua morte lá na cruz. Eu disse há pouco e novamente repito aqui. É muito comum, dentro da igreja, entender que a morte de Jesus Cristo na cruz é não apenas o ponto mais alto da redenção, como é o ponto que vai apontar única e exclusivamente para o perdão dos pecados e para a vida eterna no céu. E aí a igreja trabalha, a igreja do Senhor, via de regra, trabalha os seus temas e os seus assuntos em torno disso. Mas a ideia aqui, meus irmãos, é que Jesus Cristo tem um papel como Redentor que vai além disso. Porque Jesus Cristo, veja, ele é chamado nas Escrituras Sagradas, lá em 2 Timóteo, especialmente em 2 Timóteo capítulo 6, ele é chamado de Rei dos Reis.
e Senhor dos senhores. Veja, Ele é o Rei, Ele é o Senhor, Ele é a autoridade máxima nessa terra, nesse planeta. Tudo gira, conforme a gente falou agora há pouco, tudo, portanto, gira em torno dele. Só que o mundo que vive debaixo do espectro da mentira não sabe disso. Satanás, que é o pai da mentira, faz questão o tempo todo, isso ao longo da história, desde a queda, de tentar colocar na cabeça dos homens todos, ao longo de todas as gerações que existiram até hoje, vai continuar sendo assim, até Jesus voltar. Satanás tenta o tempo todo colocar na mente das pessoas que não existe Deus, e que se Deus existe, Ele está muito distante, e que o homem não deve se preocupar com esse negócio de Deus, que o homem na verdade deve se preocupar consigo mesmo, com as suas necessidades imediatas, e correr atrás disso. Afinal de contas, a ideia é essa: é preciso matar um leão por dia. Já viram essa frase? É preciso matar um leão por dia. Essa frase é extremamente humanista, onde traz-se o conceito de que o homem sozinho ele é capaz de vencer os leões que estão diante dele e que o confrontam. Mas a Bíblia vai dizer outra coisa, vai dizer a verdade. Agora, Satanás, o tempo todo, de novo, vai tentar mentir, dizendo que o Rei dos Reis, Jesus Cristo, é apenas um personagem da história. Melhor dizendo, vamos mudar aqui. Satanás vai tentar mostrar para a humanidade, os seres humanos, para as pessoas da sua família, inclusive, que Jesus Cristo é apenas um personagem importante na história, mas não passa disso. Não passa disso. Vai tentar mostrar a muita gente que Jesus Cristo é uma pessoa boa, uma pessoa que deve servir de referência ética, moral, mas não passa disso. Será que eu estou conseguindo ser claro aqui? A Bíblia diz, muito diferente disso, que Jesus Cristo não é apenas um personagem importante na história. Jesus Cristo é o Rei dos Reis, é o Senhor dos senhores, que Ele é o dono de todas as coisas, que é Ele quem, Deus, por meio de Jesus Cristo, controla tudo isso. Mas Satanás o tempo todo está mentindo para as pessoas, e fazendo com que as pessoas fiquem longe de Deus, e longe do Senhor, e longe desses conceitos. Veja, Jesus Cristo é a autoridade sobre a vida. Há alguns exemplos aqui. Jesus Cristo revela autoridade sobre todos os aspectos da vida humana. Ele curou, Ele ressuscitou mortos, Ele deu vista aos cegos de nascença, etc, etc. Ele é o Senhor da vida humana, biológica mesmo. Não existe vida biológica sem Deus. Sem Jesus Cristo não existe. Jesus diz: eu dou vida e vida em abundância. É Ele quem dá vida. Gênesis diz que Deus soprou o fôlego de vida. Quem dá vida é Deus, inclusive a vida biológica. A autoridade de Cristo também é sobre o mundo espiritual. Jesus Cristo governa sobre todas as forças espirituais. Os demônios, nas Escrituras Sagradas, veja, os demônios declararam Jesus como Messias. Jesus tem todas as coisas debaixo dos seus pés. Jesus Cristo resistiu o inimigo e venceu, Mateus capítulo 4. Jesus Cristo tem autoridade para perdoar pecados. Só Deus pode fazer isso. Jesus Cristo é autoridade espiritual, Ele é autoridade sobre a vida, Ele é autoridade no mundo espiritual, mas Jesus Cristo também é autoridade sobre os poderes da natureza. Veja, os poderes de Cristo sobre a natureza revelam a sua origem divina. Deus governa o vento e o mar, não é isso? Jesus Cristo foi aquele que andou por sobre as águas. Lembram-se desse texto? As águas, você consegue andar em cima dela? Você não consegue, mas Jesus Cristo, que é o dono de toda a física, Ele consegue, Ele faz isso, porque Ele é o dono, Ele é o Senhor.
Ele tem autoridade. Os peixes, essa é uma expressão mais simples aqui, os peixes o obedeceram lá naquela pesca maravilhosa, descrita lá em Lucas capítulo 5. Os apóstolos, alguns discípulos de Jesus, haviam passado a noite inteira pescando, tentando pescar, não haviam pego nada. Jesus Cristo sobe no barco e em determinado diz para alguém ali: olha, jogue a rede, você vai pegar muito peixe. Aí o discípulo diz: olha, imagina, Jesus, a gente ficou a noite inteira aqui, faz horas, não tem peixe nenhum aqui. Joga a rede, porque vai ter peixe. E eles jogam a rede, e a rede vem cheia de peixes, e tanto que as redes estavam se quebrando. Jesus tem autoridade sobre toda a natureza. Os peixes ali obedeceram Jesus, vieram para onde Jesus queria que viesse. Jesus tem autoridade sobre isso. A autoridade de Cristo, meus irmãos, ocorre através do ensino da verdade e da justiça. Mateus capítulo 7 diz o seguinte: quando Jesus acabou de proferir estas palavras, lá no Sermão do Monte, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Jesus ensinava como quem tem autoridade. Mateus capítulo 7, versos 28 e 29. Jesus é visto como alguém que tem autoridade mesmo, quando eu e você ouvimos aquilo que ele tem a nos dizer. E aquilo sempre que ele tem a nos dizer é extremamente grande, maravilhoso, que muda, transforma, faz diferença. Você possivelmente tem sido transformado e mudado por Deus ao longo da sua história, por causa da palavra dele, por causa do ensino dele, que é um ensino verdadeiro e absolutamente justo. Ele tem te convencido o tempo todo de mudanças que precisam acontecer em você, dentro da sua família, no seu ambiente de trabalho, nesta igreja, aqui na cidade, no nosso estado, país, nesse planeta. Deus tem nos ensinado, e Ele tem essa autoridade para fazer isso, e essa autoridade nos leva a mudanças, ou não nos leva? Leva, é só você olhar a sua própria experiência de vida. Olhe para você, olhe no espelho e veja se você é a mesma pessoa de 1 ano atrás, de 5 anos atrás, de 10 anos atrás, em termos morais, em termos éticos, em termos da sua relação com Deus. Não na sua aparência, né? Na sua aparência, certamente você hoje está melhor. Mas, do ponto de vista moral, ético, espiritual, da sua relação com Deus, as mudanças, eu espero, creio nisso, acontecer, por causa da autoridade do ensino de Jesus sobre você. O último ponto aqui, meus irmãos, é sobre o cristão e o seu papel na obra da restauração. Estamos falando aqui do que? De redenção. Primeira coisa, essa redenção, ela acontece ao longo da história. Segunda coisa, essa redenção, ela ocorre a partir do governo de Jesus Cristo. Jesus governa tudo isso. E qual é o papel do cristão na obra da redenção? Qual é o seu papel nessa ação divina de restaurar toda a criação? Você tem um papel nisso, você faz parte disso. O cristão deve se manter coerente, e essa é a primeira questão objetiva aqui. O cristão deve se manter coerente com o que afirma crer. A ideia é o seguinte: Deus utiliza a igreja dele, utiliza os seus filhos para mudar a sociedade, para mudar o mundo, para mudar a política, a economia, para melhor, para mudar o meio ambiente, para mudar os conceitos familiares, sempre para melhor. E ele faz isso através dos seus filhos. Dos seus filhos, agora grife o que eu vou dizer, dos seus filhos ou daqueles que se mantêm coerentes com aquilo que afirmam crer. Eu creio em Deus, então viva com a convicção de que Deus existe,
E o tempo todo Ele está de olho em você. Os olhos de Deus estão sobre você. Eu tenho convicção de que Deus é justo. Eu creio nisso. Então, você precisa ser uma pessoa justa. Eu creio que Deus é um Deus de amor. Então você precisa viver em amor. Eu creio em Jesus, portanto em alguém que se sacrificou, que creu, que foi fiel até o fim. Jesus Cristo foi fiel até o fim. Bom, então é assim que você deve viver, porque é assim que você crê. Alguém, por favor, leia aí Efésios 4, versículo 1, rapidamente. Bom, vamos lá. Efésios 4, 1, eu vou ler. Efésios 4, 1. O que diz o texto? Efésios capítulo 4, versículo 1. Diz assim: rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Andar de maneira digna conforme o seu chamado. Você foi chamado para ser, você foi chamado por Deus, você foi salvo pela cruz de Cristo. Então agora ande, tenha um comportamento que seja coerente com aquilo que você foi, com o seu chamado, com aquilo que você se tornou. Veja Filipenses, a carta posterior aí, Efésios, Filipenses, capítulo 1, versículo 27, só o início do versículo 27, Filipenses 1, 27. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Só esse pedaço. Vivei de modo digno do Evangelho. A ideia é: não envergonhe o Evangelho. Não cause vergonha para a igreja. Não cause vergonha para Deus. Não envergonhe o nome de Deus. Ande de modo digno do Evangelho. Então a ideia é, em primeiro lugar, qual é o papel do crente, qual é o papel do cristão na restauração, na redenção? O papel do crente, em primeiro lugar, é ser coerente. O crente exerce o seu papel de restaurador, em primeiro lugar, sendo coerente com aquilo que crê. Veja, pregar, um pouco mais à frente agora, caminhamos, pregar o Evangelho e influenciar o mundo são os papéis mais importantes do crente. E o crente prega o Evangelho, sobretudo, através da sua vida, através do seu comportamento, da sua ética, das suas avaliações morais, dos seus conceitos que se tem a respeito disso, do seu conceito sobre casamento, do seu conceito sobre relacionamento conjugal, do seu conceito sobre relacionamento pais e filhos, do seu conceito sobre relacionamento patrão-empregado, do seu conceito sobre Estado e sociedade. É a partir desses relacionamentos concretos, palpáveis, das suas ações em relação a esses temas, que você efetivamente produz restauração. A Bíblia diz que o crente ele deve ser sal e luz dessa terra, ou seja, deve ser alguém diferenciado e, portanto, influenciar. A igreja, quando não influencia, o crente, quando não influencia, ele não está exercendo o seu papel na obra da restauração. Os cristãos, portanto, devem transformar o mundo pela pregação e pela influência. Quanto à pregação, anunciando o reino de Deus e a Cristo como Senhor e Salvador, o crente faz isso. Ele denuncia o desprezo pelo governo de Deus. O crente, ele não deve falar apenas do amor de Deus, ele deve apontar também os erros, os pecados, aquilo que está desagradando a Deus. A igreja deve fazer isso, não deve se constranger, não deve ter medo, não deve se envergonhar, não deve se acovardar de apontar os erros. E finalmente, pela pregação, ele gera, a igreja, o crente, o cristão, gera uma mentalidade cristã a ponto de transformar, eu diria que o tecido social. O cristão, ele, com a pregação do Evangelho, ele pode mudar a mentalidade das pessoas. Necessariamente essas pessoas não serão salvas.
não serão salvos. Mas o comportamento pode mudar. O comportamento pode mudar. Pelo padrão bíblico que se estabelece naquele ambiente. E pela influência. Eu digo aqui, a igreja como embaixadora da verdade, ela tem como compromisso maior, a igreja, ela tem como compromisso maior mostrar Jesus Cristo ao mundo em todas as gerações e influenciar esse mundo de maneira positiva, como o sal e a luz fazem nos ambientes em que eles se encontram. O sal não influencia a comida? Sim. A luz não influencia o ambiente quando ela é acesa? Sim. O crente deve influenciar da mesma forma, de maneira positiva. Amém, queridos? Amém. Então, isto é aquilo que nós precisamos ter na nossa mente quanto à obra da redenção. A redenção, ela ocorre em toda a história humana, a partir da queda até Jesus Cristo voltar. Jesus Cristo governa essa história, e a redenção, ela é fruto desse governo de Jesus Cristo na história. E finalmente, o cristão, você e eu, temos um papel fundamental, vital, nessa restauração. Na restauração da economia, da política, da família, do meio ambiente, de tudo. Eu e você somos os instrumentos de Deus nessa geração para restaurar aquilo que Deus criou, que era perfeito lá no início e que aguarda, gemendo, a restauração do Senhor, conforme a Bíblia nos diz. Amém, queridos? Então, por favor, em nome de Jesus, assuma o seu papel. A partir de hoje, se ainda não estava claro para você por que você está aqui, por que Deus te chamou, é para isso. Deus salvou você para que você faça parte da obra da restauração, da obra da redenção. Deus abençoe. Dona Cleide.